Num dos únicos momentos da minha vida que eu pude ter uma conversa com o Alan dos Santos pela internet, a gente estava participando de um Spaces lá no Twitter, ele me xingou, falou um monte de coisa a meu respeito e dizia que ele era um homem livre. E naquela ocasião eu deixei bem claro que ele não era. Ele é um cara que está preso nos Estados Unidos. Ele não pode sair dos Estados Unidos e se ele pisar aqui no Brasil é um pé no aeroporto e outro direto na cadeia. Ele vai preso, ele vai para a cadeia. O Eduardo Bolsonaro está caminhando para o mesmo ponto. O Eduardo Bolsonaro ele já está entrando num processo de enlouquecimento. Ele já tem assim vários casos que as pessoas próximas estão dizendo claramente que ele está descontrolado, que ele está completamente fora de si em alguns momentos. E isso parece estar contaminando também a esposa, a sogra. Eles viram um carro lá na frente da casa e eu vou falar um pouco a respeito desse assunto no vídeo de hoje, sobre o que as pessoas já estão comentando a respeito do que está acontecendo. Mas parece claro que ele se enredou nessa trama diabólica e demoníaca contra o Brasil e parece que isso não tem mais um freio, não tem mais um fim. Nós mostramos aqui o Paulo, né, o filho do ditador, o Paulo Figueiredo, esbravejando contra um outro sujeito de extrema-direita também, que é o Chiquini. A gente está mostrando para você o ponto em que as coisas estão chegando por uma cova que eles mesmos cavaram. Quando o Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil, não tinha absolutamente nada, era zero, não tinha nada contra ele. Ele era, como continua sendo até agora, lamentavelmente, um deputado com mandato, ele podia tranquilamente estar aqui no Brasil trabalhando pelo país e ele não optou por isso. Uma outra questão também que, antes de trazer esse fato do Eduardo Bolsonaro, eu quero apresentar para você, é como anda o fanatismo das pessoas, como anda o bolsonarismo no momento atual, que, na minha opinião, é o pior momento da história do bolsonarismo e, olha, já teve coisas muito complicadas. Eu trouxe agora, recentemente, um vídeo falando a respeito do ataque que os bolsonaristas fizeram a um pastor que fez uma oração para o Lula, que, na verdade, era uma oração para o presidente do Brasil, e eles não aceitaram que esse pastor fizesse essa oração. Falamos a respeito da Michelle Bolsonaro, colocando ofensas a esse pastor nas redes sociais, o próprio Silas Malafaia, e agora chegou aqui para mim um vídeo de um pastor fazendo um comentário a respeito dessa postagem da Michelle Bolsonaro. Eu vi uma pessoa ridícula fazer uma postagem hoje, e só Deus me mostrando mais ainda que a pessoa é um pastor muito querido. Preguei na igreja desse pastor lá em São Paulo. Pastor amigo, passou por uma guerra, rapaz. Um tempo agora a esposa dele partiu para a glória. Aí só porque bateram a foto desse pastor orando por um político. Aí uma mulher, né, muito metida, santarrona, mentirosa, usa muito o nome de Deus em vão, foi e postou nas redes sociais dela, dizendo que aquele pastor era imundo. Usou versículos, né? Apocalipse 22:11. Os imundos fiquem mais imundos. Está servindo a dois senhores. Irmãos, vamos cada um de nós abrir mais dos olhos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer ver eu e você sendo amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, irmão, não é esse tipo de crente que fica cancelando os outros, que fica assassinando a reputação de pastor. Amigo de Deus, irmão, é amigo do próximo. Quem é amigo de Deus, irmão, é amigo da fé. Quem é amigo de Deus, irmão, é amigo de princípios, tá? Então, que a igreja a cada dia desperte, que a igreja a cada dia seja igreja. Por que eu faço questão de colocar vídeos como esse aqui no canal? E a gente até pede para você compartilhar os nossos vídeos aqui para que outras pessoas possam entender o que está acontecendo. Tem que haver um momento em que o Brasil vai se livrar desse fanatismo, desse radicalismo absurdo, dessa situação que beira realmente a insanidade, o absurdo total. E a gente tem visto as coisas começarem a caminhar um pouco mais, em alguns momentos, para esse momento de democracia e de inteligência.
Porque é um absurdo a gente ver uma cidade, um estado que abre mão de uma parceria com o governo federal, porque isso nem sequer funciona na prática, isso não tem uma lógica em torno disso. O que está acontecendo em Pernambuco, por exemplo, com a Raquel Lira, é outro exemplo claro desse fanatismo e dessa coisa. Eles recebem lá, por exemplo, uma ambulância do SAMU e aí tampam o slogan e também o adesivo ali do governo federal para, sabe, coloca outra coisa por cima. Uma imbecilidade, é uma imbecilidade. E aqui eu tenho uma fala importante sobre essa governadora Raquel Lira do Pernambuco. Lamentar a postura da governadora Raquel Lira, né, na minha avaliação, chega a ser inacreditável, incompreensível uma posição dessa. A governadora abrir mão de 150 milhões de reais do governo federal, Pernambuco com tantas carências sociais, para querer ter a paternidade da obra, pegar dinheiro emprestado, o Estado se endividar, pagar juros para não querer fazer uma obra em parceria ou dizer, olha, essa obra é minha. Essa obra não é do governo do Estado apenas, essa obra é do povo de Pernambuco, é do povo brasileiro, mas é uma pena, né, a gente vê um comportamento como esse, mas nós temos que respeitar, temos que conviver com a governadora pelo menos até dezembro, né, 31 de dezembro de 2026. A pergunta para o povo pernambucano é como que eles elegem uma pessoa que trabalha contra o Estado por fanatismo político, sabe, por paranoia política, fazendo um trabalho ridículo, estúpido, ruim, que prejudica todos os pernambucanos. A gente tem que levar em consideração que, por um lado, é um direito de cada pessoa ter um pensamento religioso, um pensamento... Aliás, a religião, né, o direito de ter uma religião é pela Constituição que é garantido, né? E é um direito também constitucional você defender a tua ideologia política. Ninguém está dizendo que você tem que ser de esquerda ou passar a apoiar Lula, não é nada disso, tá? O que nós estamos falando é a lógica de você saber que faz parte do teu estado ou a tua cidade, eles não são uma ilha, né? Você faz parte, se é uma cidade, você faz parte de um estado do país. Assim é a nossa democracia. As pessoas parecem não saber mais lidar com a democracia. Isso quando não descamba para o pior de tudo, que é o roubo, que é aquela coisa da corrupção desenfreada, que é o que está acontecendo em Tocantins. Na verdade, o que a gente viu aqui em Tocantins é uma situação vergonhosa, e é outro governador bolsonarista do Partido Republicano, o mesmo partido do Tarcísio, do Tarcímico, né? E a gente percebe o que está acontecendo lá, que é coisa absurda. São milhões e milhões roubados de cesta básica, de coisas assim, que atendem diretamente os mais pobres. Eu vou trazer para você esse vídeo aqui, sempre pedindo para você dar o like, por favor. Não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, tá? Por favor, olha só. A PF apura fraudes em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados financiados por emendas parlamentares entre 2020 e 2021. Na época, as compras e até o aluguel de caminhões foram feitos sem licitação, sob o decreto da emergência da pandemia. Os contratos previam 1.600.000 cestas, mas a suspeita da polícia é que nem todas foram entregues à população. Empresas de fachada teriam simulado a entrega. Em alguns casos, segundo a PF, as cestas eram apenas emprestadas para encenar a fiscalização. No total, mais de 73 milhões de reais teriam sido desviados. Esse esquema envolvia empresários, servidores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e familiares do governador. Parte dos recursos foi parar na pousada Pedra Canga, em nome do filho do governador, em Taquaraçu, distrito turístico de Palmas. Foram mais de 2.400.000 reais enviados para o empreendimento em 2 anos. Interceptações telefônicas mostram que o governador não queria nada registrado em seu nome, usando o filho para ocultar o patrimônio. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça afastou Wanderley Barbosa do cargo por 6 meses. Decisão que ainda será analisada pela Corte. 73 milhões de reais, olha a fortuna, hein?
73 milhões de reais roubados de cesta básica para pessoas carentes. Que foi para essa pousada, agora já se fala que ele estava comprando cabeças de gado, gastos pessoais, 73 milhões. Uma pessoa normal, vamos colocar assim, né? Eu, talvez você, a gente nem teria como gastar tanto dinheiro assim, 73 milhões. E tudo isso eleito dentro dessa proposta de bolsonarismo. É o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo. São Paulo, agora, a gente está passando por uma série de problemas em São Paulo. Se você é de São Paulo, você vai concordar que São Paulo está um caos completamente difícil até de falar a respeito. Tivemos agora na cidade de São Paulo o aumento de 40% do IPTU. Você imagina isso? E no meio dessa história toda a gente está vendo lá aqueles vereadores, aqueles políticos lá em São Paulo fazendo homenagem ao cabeleireiro da Michelle, para puxar o saco da Michelle. E é claro que isso dá debates acalorados na Câmara, porque ainda bem São Paulo tem uma tradição de, apesar de sempre dar, né, as costas para uma parcela da sociedade, ainda tem a eleição de gente boa em São Paulo, né? Um estado que tem bons deputados, elegeu o Boulos, por exemplo, né? Tem bons vereadores, mas esse debate aqui na Câmara, que você vê lá, aquele Adrilles Jorge junto com esse Rubinho, o debate, eles são debochados, né? Eles começam a debochar da situação, a brincar. Então as pessoas elegem esses fanáticos para brincar. É repugnante a gente ver uma coisa dessa aqui. Vejam esse escândalo! Vejam como é que a maioria dos vereadores aqui está se portando! Apenas é um projeto, vereadora! Vou cortar os que tem um projeto que quer homenagear o cabeleireiro da Michelle Bolsonaro. Eu vou presentear, vereadora, o projeto passando ou não, com um dia de princesa no salão desse cabeleireiro. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai mudar de opinião, vendo os belos serviços prestados por ele. Ô, vereador Rubinho, eu acho que não cabe piadinha aqui na Câmara. A Câmara é um lugar sério. A Câmara é um lugar sério. Tem gente lá trabalhando pra pagar o seu salário. Esse projeto é pra homenagear mais uma vez a Michelle Bolsonaro e a família Bolsonaro. E é inadmissível. A maioria da população brasileira, inclusive, tá contra a anistia. Não, eu vou falar tudo, presidente. Vou falar tudinho. Os mesmos vereadores que acabaram de aprovar o IPTU, que vai aumentar 40%, que vai chegar lá, os mesmos agora estão aprovando, querem aprovar aqui. Olha, assim não dá. Vocês que pagam impostos, vocês que pagam salário nosso aqui, dos vereadores, vejam esse escândalo. Vejam como é que a maioria dos vereadores aqui está se portando. Agora, calma. Presidente, por favor, respeita a minha palavra. Vereador, você não dá parte? Não dou a parte não vou dar parte pra ninguém. É meia hora que só eu que vou falar. Eu não me conformo como parlamentar, mas eu não me conformo sobretudo como uma cidadã paulistana que ando pelas ruas e vejo o quê? Vejo gente em população em situação de rua aumentando, fila, no SUS, na UPA, no hospital. E aí, ao invés dos vereadores estarem preocupados com isso, o que eles querem aprovar? Homenagem pro cabeleireiro da Michelle Bolsonaro. Olha, eu tenho as minhas dúvidas de que até o eleitor do Bolsonaro, gente que votou em Bolsonaro, vai ser a favor disso daí. No meio do caos que está São Paulo, os caras pararem a Câmara, pararem o trabalho para homenagear o cabeleireiro da Michelle. Eu duvido, sabe, que muitos daqueles que votaram no Bolsonaro vão defender essa bandalheira, sem fim. Ainda bem que temos esse combate. Por outro lado, a gente tem a ação de gente, já que estamos falando, né, do Eduardo Bolsonaro, que parece estar numa situação bem complicada com a sua sanidade, a gente tem essa mulher que muito provavelmente, né, vai conseguir a sua reeleição e tudo mais, utilizando essa questão religiosa, né, mais uma das pessoas que utiliza, que mancha, seculariza o cristianismo e a religião, e ela falando no Acre uma série de mentiras, assim, do começo ao final, ela mente do começo ao final. Esse vídeo viralizou esse final de semana, e quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei em choque. Eu falei, não é possível que essa mulher ainda possa fazer isso. Ela não para de mentir. Essa mulher, ela tem uma doença, que é uma doença que tem um nome, é mitomaníaca. É uma pessoa que tem compulsão em mentir. E depois ela volta atrás, mas depois que ela volta atrás, a mentira já está feita. Olha o que ela fala aqui
dizendo que tem acesso a dados preocupantes sobre o Brasil, que o país está falido. Olha o que ela fala para produtores, tocando terror. Isso aqui é terrorismo. E aqui eu vou falar uma coisa que a gente também não pode falar ainda muito publicamente, nem eu, nem o Márcio. Mas nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, nós temos informações, não são informações secretas, mas é porque a gente se debruça mais sobre esses números que vocês. Nós estamos num colapso financeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nação está falida. Fome, miséria. É muito mais grave do que vocês possam imaginar. Os consultores da área econômica do Senado, irmãos, eles não podem escrever muitas coisas, porque o consultor ele tem que ser imparcial. Então, se ele escreve alguma coisa, ele pode dar discurso para mim, discurso para ele, então ele não pode. Mas quando a gente se reúne, pergunta para o Marco, com esses consultores numa sala, que é uma consultoria oral, nós temos a consultoria escrita e a consultoria oral. A tristeza na cara dos consultores da área de economia do Senado, que são os gênios da nação, são os consultores do Senado. Porque são eles que fazem o orçamento da União. A angústia deles é, a nação está em colapso, faliu. Irmãos, nós falimos economicamente. Estão sendo maquiados algumas coisas, mas essa maquiagem vai, daqui a pouco, não resistir. Isso é claramente uma mentira. Ela está mentindo. Ela é mentirosa. E, veja bem, ela mesmo entra em contradição com o que ela está falando. Ela está dizendo, olha, os consultores têm que ser imparciais. Mas aí, quando ela fala isso, ao mesmo tempo ela diz, mas eles estão maquiando. Bom, se são imparciais, não há motivo para esconder nada. Eles são imparciais. Então, eles vão falar o que é verdade. Então, você percebe? As pessoas que estão ali ouvindo aquilo entram em pânico, falam, nossa, faliu. O país faliu. E isso, de fato, não está acontecendo. A situação do Brasil econômica, ela desde do Bolsonaro, o Bolsonaro destruiu o Brasil, as coisas não ficaram muito boas. Mas do Bolsonaro para cá, a coisa melhorou muito. Mediante tudo que ele fez, os calotes que ele deu, os problemas que ele criou, o último ano do governo Bolsonaro, gastando bilhões. Mediante tudo que foi feito, as coisas ainda consertaram bastante. Tem muito ainda o que resolver, mas dizer que está falido, que o Brasil acabou, isso é de uma desonestidade descomunal. E são essas pessoas que batem no peito para falar em nome de Deus. Essa situação da Damares, que falou que Jesus foi lá na goiabeira, essas coisas todas que muitas pessoas veem até como uma certa insanidade, é o que tem tomado o bolsonarismo como um todo. O Eduardo Bolsonaro está lá, Eduardo denuncia à polícia dos Estados Unidos carro suspeito de espioná-lo. O texto, isso aqui tá, é um jornal bolsonarista. O deputado federal Eduardo Bolsonaro acionou a polícia dos Estados Unidos na sexta-feira passada após notar movimentações suspeitas por parte de 2 homens em um carro estacionado em frente à sua casa. Olha só, de acordo com Eduardo Bolsonaro, o motorista e o passageiro do veículo estavam observando atentamente a sua residência e pareciam registrar fotos em seus celulares. Hoje à tarde, enquanto eu não estava em casa, minha esposa, percebendo um carro com vidros escuros estacionados em frente à residência, em frente à nossa residência. Olha só, dentro dele havia 2 homens usando óculos escuros, observando atentamente a casa. Ela preferiu não comentar nada com a minha sogra para não assustá-la, mas a situação era tão evidente que até a minha sogra acabou notando. O veículo permaneceu ali por um bom tempo, com os ocupantes em atitude suspeita e pareciam tirar fotos da casa ou manipular o celular de forma estranha, escreveu o congressista. E aqui eu quero te dizer uma coisa. O que está sendo dito aqui, porque isso daqui é um ponto, tá? Isso daqui é uma questão. O que eles estão dizendo é que o Alexandre de Moraes colocou essas pessoas lá. Então, assim, o fato em si é muito mais grave, porque é impossível isso acontecer. Isso é impossível. É importante você saber disso, tá? O Alexandre de Moraes, ele não tem o poder de colocar espiões na porta da casa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele não tem esse poder. E ele também não tem esse... Não é o Alexandre de Moraes.
Ninguém do país, do Brasil, pode fazer uma coisa dessas de forma escancarada, sabe? Poderia fazer de forma ilegal, cometendo um crime, mas não de forma escancarada. E as pessoas já estão entendendo que o próprio carro que eles fotografaram, esse carro, esse Lexus, é um carro muito utilizado pelo governo estadunidense. É um carro utilizado por, inclusive, setores ligados ao ICE, que é esse pessoal que está tocando terror nos imigrantes lá nos Estados Unidos. São carros utilizados também pelo ICE. Então, quer dizer, aquela movimentação, não é só o Eduardo Bolsonaro que tem casa ali, aquela movimentação pode ser, inclusive, do próprio ICE. E temos mais uma questão. Eles tentam utilizar qualquer situação para atacar o Alexandre de Moraes, mas a verdade é que, se fosse possível fazer algo contra o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, isso já teria sido feito antes com o Alexandre, com o Alan dos Santos, com o próprio Paulo Figueiredo, com o Constantino, com muita gente que comete crimes nos Estados Unidos e os Estados Unidos acoberta esses crimes. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. Eu tenho curiosidade, falou bastante, muitos assuntos aqui no vídeo de hoje. Se você tiver interesse, aborde um desses assuntos, que eu quero saber o que você pensa a respeito desse fanatismo bolsonarista que parece não ter fim. Coloque aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, faça a sua inscrição no canal. A gente sempre deixa aquela dica especial aqui para os nossos queridos companheiros do canal, que é essa dica da renda extra. Estamos começando mais uma semana e eu quero trazer para você uma questão importante, tá? Essa escola de negócios, ela proporciona a você a possibilidade de você fazer todos os testes. Você tem uma semana para fazer esses testes. É uma semana inteira, tá? E que você, em qualquer momento que você quiser desistir nessa semana, é claro, você não vai fazer isso depois de um mês, depois de 2 meses, aí não adianta. É uma semana, mas nessa semana, se você quiser desistir, você tem imediatamente total do seu investimento, que é pouco, tá? Você vai ver que não é muito, você tem isso devolvido. Então vale a pena você testar, vale a pena você tentar. Nesse período de uma semana você pode fazer o que você quiser e se você achar que não é o teu caminho, você pode simplesmente ter o seu investimento de volta e seguir a sua vida. Se você não quiser, você tem pro resto da vida a oportunidade de utilizar essa escola, porque é para sempre. Então vale a pena você entrar no primeiro comentário fixado aqui, para você saber um pouco mais sobre como ter essa renda extra e entrar para essa escola, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do canal, um apoiador do nosso Apoia-se. A gente tem trabalhos especiais voltados para os membros e apoiadores aqui do nosso canal. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, valor que você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. Mas avalie essa possibilidade de você dar essa força para a gente. Tá aqui o nosso endereço de Pix, tá aqui o nosso QR Code. Dê essa força para a gente. Quero desejar uma boa semana para você, tudo de bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.